Muito obrigado, senador Lazier, também pela objetividade, obediência ao tempo. Eu passo a palavra ao presidente Bendini e, se o diretor Ivan Monteiro também quiser responder a várias questões aí que foram apresentadas. Presidente. Depois do presidente Bendini, o diretor Ivan Monteiro. Antes disso, eu poderia dizer quais seriam senador os próximos... Eduardo. Os próximos, senador Omar Aziz, senador Caiado e senador Hélio José. Senador Omar Aziz, senador Caiado, senador Hélio José. Os três próximos. Obrigado, presidente. Palavra ao presidente Bendini. Bom, como tem algumas questões nas colocações dos três senadores que se sobrepõem, eu anotei aqui, vou tentar indo falando pela ordem, depois, se houver alguma necessidade, vocês me relembrem algum ponto que vocês queiram maior detalhamento. Bom, o primeiro ponto, colocado diretamente ali pelo senador Ferraço e também replicado pelo senador Gereissá, foi a questão do impacto da Eletrobras no resultado de 2014. Na apresentação, a gente não fez uma apresentação tão longa ali, mas, de fato, nós tivemos um impacto no resultado da companhia por provisão no setor de energia. Eram fornecimentos que a companhia fazia no ano de 2014 para as termoelétricas, notadamente a da Eletronorte, da região norte, e que elas não apresentaram a devida quitação até o final do ano. Eu só queria ratificar 2 pontos. Primeiro, ela não foi dada como perda, ele é um provisionamento, então passível de recuperação. Por quê? Pelo que a gente avaliou, e a gente precisa entender que ali era o retrato no dia 31 de 12 de 2014, já existe uma nova situação dada, mas aquilo que está refletido no balanço é 31 de 12 de 2014. Naquele momento, uma parte desse endividamento, que era com a holding Petrobras e com a Petrobras Distribuidora, ela não tinha garantias em relação a esse fornecimento. Parte sim, parte não. Essa parte que não tinha garantias em relação ao fornecimento, nós fizemos, por uma boa metodologia contábil, e é assim que tem que ser, um provisionamento sobre esses créditos a receber. Posteriormente, foi feito um rearranjo entre o Ministério das Minas e Energias, Ministério da Fazenda e outros entes aí envolvidos do ponto de vista do Estado, que reconfiguraram essa dívida, as garantias foram ofertadas, a dívida foi equacionada. O Ivan vai dar mais detalhes técnicos depois disso, sobre isso. Então, esse valor é reversível e pode voltar este ano ao nosso balanço. Você quer já acrescentar, Ivan, como foi o modelo? Como ocorreu um aumento bastante expressivo nas contas de luz, aqui ocorreram um fluxo de remessa dessas novas contas aos consumidores, pagamento, recolhimento por parte das distribuidoras e alimentação da garantia que foi dada, que foi um fluxo daquela conta CDE, que é administrada pela própria Eletrobras. Como esse fluxo passou a ser, ele vai passar a ter muito mais conteúdo, a partir do pagamento das contas dos meses de março, abril, maio, junho e daí em diante, é com esse fluxo que vai haver o repagamento que a Petrobras fez, foi uma composição das dívidas com um perfil adequado a essa nova realidade do setor elétrico. Então, a gente tem a expectativa de que, a partir do momento que os pagamentos forem sendo feitos, os fluxos forem engordando a CDE, nós receberemos os nossos créditos. Alguma dúvida? Então, podemos prosseguir. Eu vou discorrer um pouquinho agora sobre a questão de desinvestimento, e aí foram 3 questões colocadas. Nós temos uma previsão, conforme já divulgada a mercado, de um desinvestimento para os anos de 2015 e 2016, bianual desinvestimento, da ordem de 13,7 bilhões de reais. Por óbvio, a gente não discrimina quais são esses ativos que estão dentro desse plano de investimento, até por uma questão concorrencial, que se dado a gente fazer isso de forma pública, a gente pode desvalorizar esse ativo. Mas o que primeiro eu queria abordar é que uma política de desinvestimento, notadamente em empresas de energia ou de empresas de óleo e gás, é uma política constante e diária. Por quê? Você tem determinados tipos de situação que te permitem e te obrigam a fazer um pouco esse plano de desinvestimento. Então, isso é algo usual, não é uma medida paliativa ou imediata para essa situação que nós estamos vivendo.
E respondendo, senador, não é com ela, provavelmente, que nós vamos ter uma solução para o autoendividamento da Petrobras. Dentro do plano de investimento, você tem situações, como eu vou citar um exemplo aqui, você tem determinados poços que, por uma condição exploratória, ele pode não ter tido um desempenho de acordo com aquilo que a empresa imaginava. Então, uma situação desse tipo, você pode ter uma empresa que detém um outro tipo de tecnologia ou ela tem um foco especial nesse tipo de situação que pode ser interessante para ela e não como uma companhia como a nossa, que tem uma possibilidade de sucesso no seu índice exploratório muito alto e que tem uma infinidade de campos a serem explorados. Então, na relação custo-benefício, não compensa você investir num campo que tem esse tipo de situação. Então, esse, por exemplo, esse pode ser um tipo de exemplo. Outros são aqueles campos próximos ao abandono. Ele tem uma vida útil, muitos desses campos, notadamente os onshore, que passado um determinado tempo, a produtividade dele, dado a longevidade já do campo, ele passa a não ter também uma relação custo-benefício adequado. Isso, para uma empresa do porte da Petrobras, esse determinado tipo de campo, ele passa a não ter mais interesse futuro, mas existem outras companhias que às vezes têm interesse nesse tipo de campo. Então, são esses tipos de ativos que estão colocados hoje no plano de desinvestimento, estão muito mais correlacionados ao dia a dia da empresa, à sua atividade, do que propriamente relacionado a um programa que possa vir ajustar a nossa situação de endividamento. É óbvio que esse plano sendo executado, nós temos uma condição também de melhoria nessa questão do desinvestimento. Então, não é suficiente, é lógico, para resolver o problema de caixa. As coligadas podem estar nesse... Eu vou chegar lá, senador. Então, é lógico que esse plano de desinvestimento não é suficiente para resolver o problema de caixa, ele simplesmente está dentro do dia a dia da atividade. E um primeiro que já veio a público foi uma operação pequena que a gente tinha um campo na Bacia Austral, na Argentina, que ele foi já levado a cabo. Nós vendemos esse campo, representava pouco mais de 100 milhões de dólares. Agora, o que fazer em relação a esse endividamento? Bom, primeiro, eu quero deixar bem claro que a empresa vai conviver, sim, ainda por um período, com endividamento que não é o salutar para ela. Ela vai estar com indicadores acima daquilo que a gente imaginava. Hoje a Petrobras está próximo de 5 vezes o seu EBITDA, né, o endividamento. Isso não é salutar para uma empresa do porte da Petrobras. Nós vamos ter que fazer um programa, e isso estará dentro desse plano de negócio que em breve a gente vai apresentar, e a gente pretende trazer esse indicador. A gente estima entre 2,5 a 3 vezes o endividamento é o salutar para uma empresa desse porte, dentro de um programa, de um tempo, de um lapso de tempo que não vai se dar no próprio ano ou no próximo ano. Entretanto, nós temos determinados tipos de situação que a gente já pôde observar lá nesse breve período que nós estamos. Ela tem uma potencialidade em relação a sinergias que hoje não são exploradas, notadamente do ponto de vista da inteligência financeira de alguns ativos, e que eu acho que com a nossa experiência a gente tem condição de potencializar. Eu vou dar um exemplo que eu utilizei, no fim vai até ser ruim, porque esse exemplo eu acho que talvez a gente nem possa mais executar. Mas nós temos um conjunto de ativos na Petrobras que estão sendo muito olhados simplesmente pelo seu core business, pela aquela atividade principal desse ativo. E ele pode gerar determinados tipos de situação de você ter outros rendimentos que hoje não estão sendo explorados nesse ativo. Eu usei um exemplo, que eu vou repetir ele aqui. Por exemplo, a Petrobras hoje tem uma malha, um duto, uma malha de dutos no país de praticamente 14 mil quilômetros envolvendo entre óleo e gás ou modelo misto. Ele atende aquele fim onde ele foi desenvolvido, dá uma boa rentabilidade, entretanto, há uma série de possibilidades num tipo de ativo desse que podem gerar uma rentabilidade para a empresa e que hoje está dentro de um bem intangível da empresa, ele não está registrado, e é o que nós vamos trabalhar muito fortemente. Então, nós estamos falando questão de dutos, estamos falando aí, por exemplo, da Transpetro. Eu posso, lá numa determinada malha dessa de duto, vender ou fazer uma parceria com uma empresa de telecomunicação que ela pode transitar naquele paralelo àquele nosso duto, que nós já temos a manutenção dada, nós temos que cuidar daquele ativo ali, dela passar um fio de fibra ótica ali, isso tem um valor agregado, são coisas que hoje dentro da Petrobras não se tinha uma visão da sinergia que esses ativos podiam propiciar. E é nisso que nós vamos trabalhar fortemente, porque ali existe uma possibilidade enorme em relação
ao conjunto de ativos que a Petrobras tem, que são riquíssimos nesse ponto, que podem trazer uma rentabilidade extraordinária e que, é lógico, irá para o abatimento ou a redução desse endividamento, e eu acho que com isso a gente pode antecipar uma melhoria nessa relação de endividamento líquido sobre EBITDA da empresa. A potencialidade é enorme, inclusive nas coligadas. Muito se discute, até porque nós adotamos um modelo na empresa que a gente estava anteriormente, que foi um case de sucesso, que foi uma operação que nós montamos em relação à área de seguros do banco. Essa área, ela tinha lá o seu rendimento, ela tinha o seu ativo, ela estava muito bem. Entretanto, o que nós fizemos nesse modelo? Nós congraçamos, através de uma revitalização, de um redesenho com nossos parceiros em vários tipos das áreas de seguro, e trouxemos isso para uma holding. Isso gerou um valor, e desse valor dessa holding, nós colocamos 30% a mercado. Foi o maior IPO realizado por uma empresa brasileira no mundo, na história daqui do país, e o maior IPO do mundo naquela ocasião. Ele apresentou um resultado extraordinário para o banco da ordem de quase 12 bilhões de reais, em valores brutos. E, o mais importante, apresentou ainda uma melhoria na rentabilidade daquele ativo, ou seja, nós otimizamos aquilo que nós tínhamos de receita com seguridade, de uma forma desordenada. Ao fazer esse movimento da criação da holding, nós melhoramos a eficiência e hoje, detendo 70% do controle dessa holding, a gente tem um resultado maior do que aquele tinha quando a gente tinha 100%. Então, são mecanismos como esse que a gente vai procurar adotar, até porque esse conjunto de ativos da Petrobras ele é imenso, seja só na holding, seja nas coligadas. Eu não estou querendo dizer com isso que nós vamos propor uma abertura de capital da BR Distribuidora ou da Transpetro ou de qualquer hoje, mas são fatos que a gente sempre vai analisar, sim, desde que aquilo tenha uma possibilidade de se atingir um bom resultado e traga melhor resultado para a companhia e maior eficiência. O senhor citou na sequência, senador Ferraz, a questão do decreto 2745 em relação à lei de licitação 8666. E sobre esse aspecto, e também aí já também tangenciando um pouco a questão das políticas de conteúdo nacional ou de regime de partilha, é importante salientar, e essa é uma visão que eu quero que seja dada à empresa. Eu acho que a empresa, nada obstante ela ser uma sociedade de economia mista, ou seja, a maioria do seu capital é controlado pela União, ela é uma empresa concorrencial, ela é uma empresa que atua no mercado, ela é uma empresa de capital aberto, que tem acionistas minoritários, investidores estrangeiros, enfim. Eu não preciso repetir tudo isso. O decreto 2745, do ano de 1998, ele possibilitou, sim, uma vantagem competitiva à Petrobras. Ela, dentro de uma amarra de determinados modelos que contemplam a Lei 8666, ela permitiu uma maior questão de competitividade da empresa nas mesmas condições com que o mercado atua. A questão se isso possa ter gerado desvios na companhia, eu diria o seguinte, seja o decreto 2745, seja o decreto 8666, o problema não está no marco regulatório dessas concorrências. O problema está na mitigação desses riscos e da forma adotada dentro do gerenciamento da empresa. Corrupção existe em empresa pública, em sociedade de economia mista e em empresa privada. O que tem que se ter dentro dessas companhias é um bom processo de governança, de compliance, de mitigação de riscos, e é algo que nós vamos apostar muito fortemente para que não ocorra. Dizer que com isso definitivamente se afasta riscos de malfeitos dentro da companhia, não, isso é algo que a gente nunca vai poder atestar, mas que com certeza a gente vai mitigar em muito situações como a empresa vivenciou, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. De que forma? Investindo muito fortemente nessa governança. E como investir nessa governança? Trabalhando muito fortemente na questão de tomadas de decisões cruzadas, onde haja participação de mais áreas, de mais representantes técnicos naquelas decisões, sem que com isso se cause prejuízo à celeridade na tomada de decisões, mas que principalmente traga segurança na tomada da decisão. Esse modelo nós já começamos a discutir, ele vai ser um processo de longo prazo, porque isso envolve uma mudança cultural muito forte dentro da empresa. É um projeto que nós
que por isso nós vamos implementar ele em fases e começando de cima para baixo, para que ele já tenha entregáveis ao longo do tempo e que isso possa estar trazendo uma melhor condição do processo decisório da empresa. Nós já estamos fazendo um mapeamento de todos os processos da empresa, e são milhares e milhares de processos, para que a gente possa identificar onde haja fragilidade nessas tomadas de decisão. Nós vamos investir muito fortemente nisso e eu acho que, com isso, a empresa cria um mecanismo de controle e um modelo novo de governança que, de fato, vai lhe dar uma segurança na sua tomada de decisões e que, com certeza, mitigará de uma forma bastante expressiva qualquer risco que a gente possa ter de desvios nas decisões lá da empresa. E sobre esse aspecto que eu também gostaria... Senhor, me permita, senhor, mas Vossa Excelência pretende, então, manter esse mecanismo nos mesmos níveis em que se manteve até aqui, ou seja, 220 bilhões de reais em obras e serviços foram contratados pela Petrobras na modalidade convite. Não, senador, eu não pretendo manter esse modelo, não. Nós estamos pretendendo fazer um modelo onde a gente tem um mecanismo de tomada de decisão muito mais seguro em relação a isso. Mais competitivo. Mais competitivo, que você abre de uma forma mais democrática e assim por diante. O senhor citou um exemplo que, num processo que atualmente em curso no Espírito Santo, há dificuldades com alguns empreendedores locais. Há também, há de se analisar, nós trabalhamos numa atividade de muito risco, e para isso a gente tem que ter uma habilidade e uma capacitação dos nossos fornecedores para que ele tenha um padrão, lógico, de entrega de serviços. A Petrobras, nesse aspecto, eu reputo que ela tem já um bom procedimento na capacitação desses fornecedores. É lógico que essa situação que a gente está vivenciando hoje em relação a essa operação de investigação em curso, ela trouxe limitações a um conjunto de empresas que estão arroladas nesse processo e que eram empresas que foram capacitadas nisso. Então, nós estamos passando por uma fase de transição onde a gente precisa capacitar novos fornecedores diante dessas especificidades que a Petrobras exige. Ela não pode simplesmente, como é dentro de um modelo de lei de licitação 8666, abrir um processo de licitação simples, sem você olhar qual é a qualificação daquele prestador de serviço, senão se coloca em risco o próprio empreendimento que você está sendo realizado. Eu não concordo com esse modelo de licitação de carta convite, eu acho que isso gera riscos. Entretanto, a partir do momento que você tem um cadastro de fornecedores bem atualizado, o que você pode fazer é uma abertura de concorrência entre essas empresas que estão qualificadas nesse processo. Não tenho nenhuma dificuldade em analisar se a empresa é local ou estrangeira, mas é lógico que sempre a Petrobras vai dar preferência para empresas locais, até porque essa é uma mania de prestigiar e promover uma melhor performance da indústria brasileira, e eu acho que com isso a gente ajuda não só o desenvolvimento do país, mas que a gente tenha fornecedores certificados dentro da nossa própria indústria nacional, que melhora muito o nosso fluxo de realização e de execução de investimentos. Voltando ao ponto central, o que a gente precisa também entender é que muitos dos pontos aqui colocados, eles dizem respeito a uma questão de legislação, é uma questão de decisão de Estado. Eu acho que a empresa, ela tem que ter claro, e a sociedade tem que ter isso claro, a empresa, ela tem que cumprir determinações que estão já dadas. A Petrobras, ela vai cumprir as recomendações e a legislação que está sendo dada. Se a legislação mudar para XYZ, nós vamos observar os preceitos dessa possível nova legislação e vamos nos adequar a ela. Nós somos cumpridores de leis e não cabe a nós questionar leis colocadas em relação a isso. É lógico que a empresa também se coloca à disposição para um debate público em termos de aprofundamento, de melhorias em relação a determinadas legislações atuais que possam ter sido colocadas em xeque a sua eficácia. A empresa vai estar, sim, à disposição, cedendo o seu corpo técnico para qualquer discussão pública em relação a isso. Mas o que eu quero deixar bem claro, e é a nossa postura doravante, e é assim que eu gosto de trabalhar, é que a empresa ela tem um foco no seu trabalho. Ela tem que ser tratada como empresa e tem que dar resultados como empresa. Afinal, ela é uma empresa de capital aberta, ela é uma empresa que tem que cumprir a legislação que está dada. Cabe a ela analisar se a legislação dada
se esse negócio colocado diante dessa legislação, ele é benéfico ou não à empresa e que ela possa ter um poder de decisão quanto a uma recusa ou ao não estar previsto no modelo. Mas passando rapidamente sobre esses dois pontos, que diz respeito ao modelo de partilha e a questão do conteúdo local, de fato, hoje, diante dessa indústria nacional, a empresa não vem cumprindo a política de conteúdo nacional. Isso está muito atrelado, primeiro, ao modelo que foi normatizado pela ANP. Eu vou citar um pequeno exemplo aqui. Quando você vai para uma exploração de poços do pré-sal, o componente da sonda, que é o principal componente hoje na exploração de um campo do pré-sal, o peso que ele tem do conjunto total do investimento, ele é muito significativo. Além disso, foi dado pela ANP um peso adicional a cada um desses itens, que hoje, se você não tiver uma sonda nacional, você não vai cumprir a legislação. E nós estamos vivenciando uma situação que eu vou falar um pouco mais à frente, em relação à nacionalização da questão de sondas, que eu acho que nós vamos achar um bom tempo quanto a isso. O que eu acho que cabe a uma discussão do ponto de vista da ANP é que a empresa vai passar por um momento, não só a Petrobras, mas como as outras que aqui atuam, que ela está sim com dificuldade de cumprir a política de conteúdo nacional por uma situação momentânea e uma situação extemporânea. Eu vou depois detalhar um pouquinho em relação a isso. Em relação ao modelo de partilha, primeiro, ele não gera, conforme foi colocado, uma questão de exclusividade à Petrobras. Ele dá uma exclusividade à Petrobras, e isso é lógico, nós como gestores da empresa vamos achar sempre benéfico, porque nos dá a possibilidade de um ganho, de uma reserva de pelo menos 30% na participação desse processo. É lógico que, em determinados momentos, diante da situação de caixa e da capacidade de investimento da empresa, esse modelo pode ter que ser feito uma análise na ocasião, ver se a empresa vai estar apta a cumprir com essa exigência dos 30%. Mas, por outro lado, ela tem o lado benéfico, porque garante de uma determinada maneira, e a Petrobras deixou, e nós deixamos isso bem claro na apresentação, a Petrobras passa por um momento, com todos esses problemas, mas também um momento alvissareiro, porque ela tem uma reserva de petróleo fantástica, né? Acima do padrão da média mundial, e o pré-sal vem dando um retorno acima daquilo que estava imaginado, a produtividade é excelente diante daquilo que havia sido examinado. E o que eu vejo nesse momento é o seguinte: nós não temos uma necessidade imediata e premente de investimento na abertura de novos poços. Por quê? A produtividade dos que estão hoje já em operação está muito superior à melhor expectativa que a gente tinha em relação a isso. Diferente do que se apregou, o custo da produção no pré-sal, ele não é superior ao custo tradicional de operações offshore. O que ele tem é um investimento muito massivo na condição da exploração. E é lógico que isso você acaba pondo no custo total ao longo do tempo diferindo. À medida que a gente vem aperfeiçoando e criando melhores condições e taxas de sucesso nesse modelo exploratório, quando nós tivermos um projeto mais maduro nessa exploração de águas ultraprofundas, nós vamos ter uma condição privilegiada no custo da produção intrínseca ali do barril, já desconsiderada a questão da exploração, que ela vai estar diluído. E nesse ponto a gente tem um dado muito positivo hoje na empresa: a taxa de sucesso de acerto, né, o índice de acerto exploratório nos campos do pré-sal, ele está por volta de 85%. A média da Petrobras, considerando todo o seu conjunto de exploração, está em 70%, o que é bastante superior à média mundial, que hoje gira em torno de 60%. Então, esse modelo, ao permitir que a Petrobras tenha, de uma determinada maneira, possibilidade de acesso a todos os campos de pré-sal aqui no país, passa a ser, sim, uma vantagem competitiva para a empresa. O que a gente tem que trabalhar é ter a possibilidade de ter a financiabilidade adequada quando a gente tiver um novo modelo de leilão que você tenha em relação ao pré-sal, coisa que, a princípio, nós não estamos vislumbrando agora no curto prazo. Então, em relação ao modelo, ele pode ter essa questão, pela situação atual que vive a empresa, de gerar um investimento ainda massivo, na questão de colocação dos 30% no modelo do leilão, mas, por outro lado, ele dá uma vantagem competitiva à Petrobras muito grande por ela estar inserida nesse modelo. Eu acho que o que corrobora isso, todos aqui têm conhecimento da recente aquisição
da petrolífera BG, uma das maiores parceiras da Petrobras na exploração do pré-sal, pela Shell. Conforme foi divulgado mundialmente, nós recebemos recentemente, inclusive, o CEO mundial, o grande objetivo deles é estar compartilhado com a Petrobras nesse processo de desenvolvimento aí do pré-sal, já que eles são hoje um dos parceiros da Petrobras na exploração do campo de Libra. Então, o modelo tem atingido aquilo que ele havia sido planejado. Por óbvio, a gente tem que entender que se houvesse um leilão nesse momento, diante da situação de caixa da empresa, nós teríamos uma dificuldade em relação a esse investimento. Mas como isso não está previsto, a gente pode a qualquer momento, dentro daquilo que a gente for convidado para esclarecimento sobre o ponto de vista técnico das condições que são feitas isso hoje, nós estamos à inteira liberdade. O que eu não entendo é a Petrobras, ela tem que estar clara que ela não é formulador de política, ela não é formuladora de regulamento e legislação. Isso cabe a vocês, cabe ao Executivo, determinar quais são os melhores modelos. A Petrobras está sempre apta a colaborar com a sua expertise técnica naquilo que for salutar a essa discussão. Bom, dando prosseguimento... Ou seja, nessas condições, nessa conjuntura, a Petrobras teria dificuldade em ser operadora, como determina a Lei 12.351. Bom, considerado, se houver um leilão hoje e a Petrobras, como ela entra obrigatoriamente com 30% da participação disso... Além de ser operadora. Além de ser operadora, nós precisamos ter com clarividência qual vai ser o campo, qual o valor que está se previsto nessa licitação. A empresa tem que analisar essa questão da financiabilidade. Se for para cumprir a determinação da lei, é lógico que nós vamos participar. Isso vai gerar uma situação de aumento na nossa dívida, não tem como fugir, isso é uma questão matemática e lógico. Nós temos financiabilidade para isso, mas não seria, nesse ano especificamente, muito salutar a gente poder estar participando de um leilão em relação a isso, até porque, conforme eu expliquei, nós ainda estamos num ganho de produtividade dos atuais campos que já foram explorados, que já estão abertos. Tanto é que a gente ainda tem reserva de campos daquele primeiro leilão, que ainda a gente nem começou o processo de exploração, até porque não é viável você começar vários projetos ao mesmo tempo sem obter a melhor performance daqueles que já estão colocados. Então, a gente ainda está com margem muito grande em relação aos campos atuais, para poder aumentar essa produtividade. Sem considerar a Libra, que está no início. Exatamente. Então... essa a condição que está dada hoje e também não vejo sinalização nesse momento. O que a gente está vendo, talvez a possibilidade de um leilão no segundo semestre, mas é do pós-sal, que já tem um outro regime e que também está sendo dado talvez dentro de um regime de concessão, que é o que nós tivemos notícia, assim como vocês, pela imprensa, enfim, pela regulamentação, pela discussão que está sendo dada. Em relação a preço atual do barril, o senador Gereissá colocou, e a questão cambial que nós temos no momento, e em relação a isso, ao preço da que nós temos em relação a derivados. Em relação a derivados, a Petrobras tem até uma boa performance, conforme foi dito na apresentação, ela é a sexta maior empresa petrolífera em refino no mundo. O que nós tivemos em relação às refinarias aqui no país, de fato, a gente caminhava por uma questão de autossuficiência no petróleo, mas nós tivemos um boom no consumo, notadamente do ponto de vista da gasolina, por conta do aumento da indústria automobilística, melhoria de renda da população e assim por diante. Respondendo claramente, nós não temos autonomia ainda em relação ao petróleo, não dá para se fazer uma previsão quanto a isso, senador, até porque a gente precisa entender um pouquinho qual vai ser o aumento da demanda para os próximos anos e se a gente tem capacidade de aumentar o nosso nível de produção para que a gente tenha um cenário mais claro. É lógico que tem um negócio hoje que é pernicioso para a empresa e que a gente tem que olhar ao longo do tempo, como a Petrobras ela é a responsável pelo abastecimento do país em relação ao refino, é salutar que a gente tenha, assim, melhor condição de refino para o país, para não ficar tanto na dependência da importação de derivados. Até porque senão a gente pode trazer um problema de longo prazo para o país, até de logística e infraestrutura, senão nós teríamos uma necessidade de portos, navios e dutos para distribuição desses derivados,
que seria um investimento também muito pesado. Então, em vez de investir numa infraestrutura para importação, é melhor, de repente, investir numa infraestrutura para a produção, até porque o refino, diante de uma condição normal de mercado, ele também te dá uma margem de ganho bastante expressiva. Entrando na questão das refinarias, e puxando em relação a esse assunto, antes eu queria complementar, senador, conforme eu já havia dito, é lógico que o quadro atual e o que levou até esse teste de imparidade ter tido um valor tão expressivo está muito mais na conjuntura do preço do barril do petróleo e da valorização cambial do que propriamente de outros fatores. Nós tínhamos, na meados de 2014, o preço do petróleo o preço do barril sendo comercializado a $114 o barril, terminamos o ano abaixo de 50. Entretanto, para a projeção de 2015, a gente sai de uma projeção de um valor bastante baixo, né, que são esses 40 e tantos dólares que estavam na ocasião, para uma situação maior. Nós não temos uma previsão de que o preço se recomponha naquelas mesmas condições que você tinha em meados de 2014 e que levou a uma série de projetos, decisões de projetos de investimento na empresa, lastreado naquele boom que você tinha no preço do barril. Mas a gente vê uma perspectiva muito razoável de melhoria de preço, tanto é que na nossa projeção para 2016, nós já estamos trabalhando com uma média do preço do barril a $70, que ele é muito razoável para a companhia. Nós devemos ter, na divulgação do nosso primeiro trimestre, nós não tivemos, do ponto de vista unitário, de medida unitária, elevação na nossa dívida. Pelo contrário, tivemos redução. A gente pode, talvez, enxergar um pouquinho, porque a gente trabalha com o preço de dólar médio para o período. Como o dólar teve uma esticada no primeiro trimestre, ele pode dar uma pequena sazonalidade nesse valor, mas para o segundo trimestre e trimestres subsequentes, dado agora uma maior estabilização do preço da moeda, nós vamos capturar um ganho em relação a isso. Então, em relação a preço, hoje nós praticamos um preço que é um preço de mercado, é um preço justo, ele é lastreado nos custos da companhia e numa margem de ganho que está adequado. A nossa gasolina, senador, ela não é tão mais cara quando você compara em unidades de dólar. Talvez a gente esteja num descasamento com o mercado norte-americano, mas no mercado de uma forma geral, o mercado europeu, o nosso preço é competitivo do ponto de vista do refinado, puramente quanto ao produto. Não vejo hoje ineficiência, talvez o que a gente tenha que melhorar assim, em relação à eficiência é uma melhor questão de distribuição, isso a gente tem que investir muito fortemente e que isso, consequentemente, é lógico, trará melhorias na relação do nosso custo e, por consequência, um preço que talvez possa ser mais adequado. Agora, do ponto de vista da empresa em relação aos custos atuais e em relação ao preço que está sendo praticado na bomba, eu diria que nós estamos dentro de um preço justo e dentro de mercado. A gente não trabalha no nosso modelo de formação de preços com volatilidades imediatas, senão a gente, até porque não é esse o modelo adotado nem no Brasil nem no restante do mundo, diferente do modelo norte-americano, que a volatilidade está lá na bomba diariamente. Nós aqui trabalhamos num espaço de tempo onde a gente tem um conjunto de variáveis que dê uma estabilidade ao longo desse tempo. E hoje, diante desse cenário, até com essa questão da estabilização da moeda atual, nós estamos numa condição, eu não diria privilegiada, mas numa condição justa de colocação dos preços derivados. Então, a gente não tem perspectiva, pelo menos a curto prazo, de uma grande volatilidade em relação a isso. Mais pontos aqui colocados. O senhor colocou dependência de bancos públicos. A Petrobras, via de regra, ela não, dentro do seu portfólio da dívida, a participação de bancos públicos ela é irrelevante. Que talvez vocês tenham visto uma notícia mais recente, que diante daquele projeto de financiabilidade para a companhia, nós tivemos autorização do nosso Conselho de Administração de fazer captações de até 19,1 bilhões de dólares para garantir um caixa mais robusto e garantir os investimentos do ano e as nossas necessidades de caixa do ano. Dois bancos, nós tomamos, sim, recursos em 2 bancos oficiais, mas também tomamos recursos em bancos internacionais. Os principais foram um banco chinês, né, numa operação, foi a primeira que a gente realizou,
e a segunda com um banco inglês, o Standard, numa operação de sale and leaseback, que possibilita um melhor custo da dívida que nós carregamos hoje. A nossa dependência em relação a banco público ela é muito relevante, ela não tem um percentual assim tão grande. Do ponto de vista de financiabilidade, de credibilidade do mercado, notadamente após a publicação do balanço, nós temos recebido uma série de bancos internacionais e também bancos aqui domésticos que têm ofertado linhas em condições muito boas para nós. O Ivan estipulou que nós temos um teto de custo para, inclusive, nessa renegociação da nossa carteira de dívidas, muito lastreado, nós colocamos um teto em cima do nosso custo da nossa dívida secundária, ou seja, nós não vamos tomar recursos que estejam iguais ou superiores ao custo do nosso bonde. Nós vamos trabalhar sempre abaixo dessa perspectiva. Então, essa tomada de recursos que a gente está fazendo agora, e é bom salientar que algumas não são desembolsos efetivos, são na modalidade stand-by, ou seja, a gente tem um crédito pré-aprovado, caso haja necessidade, você vai e se utiliza dele por uma necessidade eventual do caixa nesse momento. Nós não temos uma clarividência assim, de dificuldade em relação a isso. Pelo contrário, a gente tem hoje talvez uma oferta muito maior de crédito do que a demanda que a gente acha que vai ter necessidade de executar durante o ano. Respondendo sobre, no caso, o Banco do Brasil, minha antiga empresa, onde o senhor colocou a questão do risco em relação ao setor e à empresa, o banco hoje, eu vou estar com os números desatualizados, né? Vou falar um pouquinho aí em relação à minha cabeça aqui, a 2014. O patrimônio do banco hoje deve estar girando em torno de 100 bilhões de reais, o poder de alavancagem é de 11 vezes, então nós estamos falando de 1 trilhão e 100, o patrimônio de referência para empréstimo. O nosso investimento na empresa hoje no Banco do Brasil deve estar por volta aí de 20 bilhões de reais. Então, eu diria que é lógico, apesar de ser um valor expressivo, também é a maior empresa brasileira, mas do ponto de vista do conjunto de risco de setor, né, macro setor, e de empresa, é um valor irrelevante perto da capacidade de geração de ativos e de crédito que o banco tem hoje. Então, é 20 bi comparado com 1 trilhão e 100 aproximadamente. Capitalização da Petrobras por parte do Tesouro, não, nós não temos isso, não está no nosso... E nem pretendemos fazer qualquer tipo de discussão com o controlador em relação a isso. Já foi feita uma capitalização até recente na companhia, que foi feita no ano de 2010. A nossa capacidade de patrimônio... É lógico que isso poderia ser um recurso que muito se discute, de você fazer uma capitalização e, com isso, melhorar a relação dívida líquida com o patrimônio da empresa, mas não é a alternativa que a gente acha mais correta. A gente tem hoje um patrimônio líquido suficiente para fazer frente a isso que a gente está vivenciando. E, então, isso não está no nosso radar, nós não temos o mínimo interesse em fazer qualquer processo de capitalização hoje na empresa. A empresa ela vai ter que trabalhar muito fortemente em geração de resultado. Eu gostaria de destacar, apesar de um ano difícil que foi 2014, eu não estava na empresa, mas ao analisar os números, ela apresentou um bom resultado operacional. Ela teve um crescimento em relação a 2013 da ordem de 15%, e isso é um resultado expressivo. O que a gente vai ter que trabalhar fortemente é na geração de resultados operacionais, uma melhor inteligência na composição dessa dívida, e o plano de desinvestimento, é lógico, eu falei, não é suficiente, mas ele vai ter uma pequena ajuda em relação a isso. E o mais importante é buscar modelos de negócio, modelos de sinergia sobre ativos que hoje a gente vê como intangíveis dentro do conjunto da empresa, conforme eu expliquei, que possam ter soluções inteligentes, que a gente consiga criar situações inteligentes que mais rapidamente baixem essa dívida para um nível adequado. Mas sempre repetindo, nós vamos trabalhar ainda com um nível de endividamento superior àquele que é a melhor prática do mercado, e é assim que a gente tem que fazer para que a empresa volte à sua normalidade em relação da sua dívida, em relação ao seu capital.
mais um ponto que foi colocado pelo senhor é em relação à refinaria. A curto prazo, não, senador. Eu quero dar uma resposta muito decisiva e já passei isso, talvez nas declarações, pelo menos nos próximos 5 anos. Nós não temos capacidade de voltar a fazer uma refinaria no estado do Ceará e aquela do Maranhão, que eram as 2 refinarias premium, que já havia sido adotada uma decisão de baixa, né, desse ativo pela postergação da capacidade de realização que a empresa tem de investimento nesse momento, mas também está sendo discutido com os governantes locais uma forma de compensação pelo impacto que isso trouxe para a economia. No caso específico do Ceará, há uma discussão preemente no momento, até por uma necessidade ambiental. Eu não vou me lembrar o nome lá da região, onde está o polo de distribuição hoje, que tem uma condição de impacto ambiental lá no estado e que há uma necessidade de se deslocar aquele projeto lá de distribuição do estado, até porque por uma questão ambiental e que ele não tem a melhor performance. Uma das discussões que a gente está fazendo é deslocar esse parque de distribuição para próximo da área onde a empresa imaginava fazer lá a refinaria. Eu acho que com isso a gente tem uma melhoria de performance na distribuição lá do estado, aumenta a arrecadação e compensa um pouco o estado em relação a isso. E é lógico que para o futuro, a hora que a gente voltar a um modelo de decisão de investimento no refino, que é salutar para a companhia, a gente entende que a companhia tem que continuar perseguindo isso. O que nós não temos no momento é uma capacidade de investir muito forte a curto prazo. Eu acho que o Estado pode ser contemplado como de fato foi naquela ocasião. Mas respondendo de uma forma direta e objetiva, não vamos fazer a refinaria nesse momento. Pois não. De maneira objetiva, nessa mesma linha de programas e compromissos, foi assumido com o Espírito Santo a construção de uma fábrica de fertilizantes do norte do Estado. O governo do Estado comprou terreno. Como é que Vossa Senhoria vê essa fábrica de fertilizantes, que é um compromisso da Petrobras com o Espírito Santo? Só queria fazer um registro, presidente Bendini, diretor Ivan Monteiro e os senadores. Nós estamos ainda nos 3 primeiros.